Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amados, que saudade de vocês, irmãos. Eu fico um pouquinho fora, já bate logo, né? Uma saudade muito grande, irmãos. Sabe por quê? Porque somos verdadeiramente família MCF. A gente, quando fica um pouquinho longe de casa, a gente sente falta, né? Então, eu não pude vir no domingo passado, então a gente acaba aí ficando um pouquinho o tempo, né, distante de estar junto com os irmãos, aí bate aquela falta, né? A gente parece que está faltando alguma coisa, mas está faltando, sabe o quê? Comunhão. Está faltando comunhão, para a gente entender qual é a importância da gente estar sempre com as brasas juntas, né? O fogo pode estar mais quente do jeito que for, se você pegar uma brasa, tirar do fogo, vai passar um tempinho, ele esfria, e já não vai ter mais aquele calor que tinha antes. Então, que a gente possa vigiar, para não deixar que a gente se afaste, por causa, sei lá, de tantas coisas. Obrigado, irmão. A gente se afaste, não é só da casa de Deus, mas é principalmente da presença de Deus. Porque às vezes, por um motivo ou outro, você pode não vir ao culto, mas intensifique na oração, na leitura da palavra, no louvor. Para quê? Para que você não deixe a brasa esfriar. Amém? Queria também louvar a Deus aqui hoje, irmãos. Louvar a Deus porque o MCF ganhou mais um membro hoje. Graças a Deus, né? O José Lucas nasceu, né? Filho aí do nosso irmão Jorge e da nossa irmã Letícia, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aplaude ao Senhor. A gente esteve orando por eles hoje cedo aqui, foi uma bênção, irmão, graças a Deus, né? Eu lembro que quando ela contou pra gente que estava grávida dele, eu falei assim, pode escolher o nome do menino. Aí eu falei assim, menino, Deus já falou pra mim que vai ser homem. Aí ela pegou, riu, não levou muita fé, né? Aí eu até brinquei com ela, que eu falei assim, a Bíblia fala assim, crê no Senhor Deus e será salvo. Crê nos seus profetas e prosperareis. Aí ela levou até para a palavra. Eu falei, claro, tem que levar. E graças ao nosso Senhor, José Lucas nasceu hoje para a glória de Deus, amém? Amados, livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Tema da mensagem de hoje, cadê o irmão Eliseu? Tema da mensagem de hoje, irmão Eliseu, minha família dentro da arca, amém? Já anota aí, varão, minha família dentro da arca, Gênesis capítulo 7, versículo 1, Marlon, cadê o Marlon? Robertinho, pega para mim, lá dentro da sala das crianças tem uma caixa de plástico grande, traz ela para mim, por favor. Quantos acharam? Digam amém? Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Vamos ler mais uma vez? Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Amém? Amados, a Bíblia, ela vai, nessa parte dela, ela vai começar a trazer para nós a história de uma geração corrompida, de pessoas, de uma geração inteira que estava se desviando do caminho do Senhor e estava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia ela vai falar sobre a corrupção humana. Se você ler o capítulo 5, o capítulo 6, ele vai falar logo, o título do 6, ele fala a corrupção do gênero humano, e começa a falar até de pecados muito graves, como os filhos de Deus, de querer ter relações com as filhas dos homens. Eu não vou entrar nesse assunto, mas algo que
que foi muito mal visto aos olhos de Deus. E a Bíblia então começa a relatar a vontade de Deus de não mais continuar com aquela geração humana, e de fazer tudo de novo. E Deus então, ele pega, a Bíblia fala, que ele olha do céu e vê um homem justo, íntegro. E a Bíblia ela vai falar, lá no capítulo 6, versículo 9, no versículo 8, diz assim: porém, a Bíblia primeiro fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Depois ela fala no versículo 8 assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E aí, irmãos, a gente já começa a entender, a gente já começa a aprender uma coisa: não importa aquilo que o mundo está fazendo, não importa se o mundo está caminhando cada dia de mal a pior, não importa se o mundo está pecando cada vez mais, pecados que causam nojo, pecados que você vê nitidamente que não tem mais jeito aos olhos do homem, coisas que você vê que são gravíssimas. Se você for um homem e uma mulher que anda com Deus, você vai brilhar como luz no meio de uma geração corrompida. E às vezes a gente acha que o nosso procedimento como cristão, muitas vezes até a gente pensa que a gente está sendo bobo. Se você está no meio de pessoas que estão dando volta em todo mundo e estão se dando bem, aos olhos humanos, e você está ali com aquele comportamento cristão, íntegro, fazendo o seu, sem passar ninguém para trás, aí parece que as pessoas estão se dando bem em cima de você, e que você é um bobo, ou como o mundo fala, um otário. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquilo que os outros estão fazendo está afastando cada vez mais eles de Deus, mas o teu procedimento faz com que Deus olhe do céu e veja você diferente de todo mundo. A diferença que vai fazer entre a minha vida e a sua, entre o homem de Deus, a mulher de Deus e aquele que não serve ao Senhor, é justamente a hora que Deus olhar do céu para a terra e ver que você não anda no caminho do ímpio, é ver que você não senta à roda dos pecadores, é ver que você, quando está no seu trabalho lá, que está um falando mal do outro, você está quieto, ou você simplesmente saiu de perto. É ver que todo mundo está indo para o lado A, mas você está caminhando para o B, porque você sabe que a tua vitória não é fazer o que todo mundo faz, mas é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E o que eu acho bacana é que a Bíblia fala que Noé, toda vez que falava alguma coisa, e Deus falou com Noé, aí logo depois falava, e Noé fez aquilo que Deus mandou. E Noé obedeceu a Deus, e Noé fez segundo a vontade de Deus, e Noé foi fiel naquilo que Deus mandou. Às vezes, eu costumo dizer que a caminhada com Deus, ela é de degrau em degrau. Deus não vai revelar para você o todo, o final da jornada, se você não deu o primeiro passo no caminho que Ele te chamou. E a gente não entende isso. Às vezes a gente fica esperando que Deus revele para nós tudo aquilo que Ele tem. E Deus está falando: eu mandei você se colocar de pé, e você sentado ainda está. Como é que você já quer saber o final do caminho que eu quero te levar? Você não deu nem o primeiro passo do chamado que eu chamei. Aquilo que eu chamei você para fazer, você não deu nem o primeiro passo, e você já quer saber o final. Senhor, se o Senhor não me revelar o final, eu não vou. Não, Senhor, se o Senhor me chamou, não importa para onde seja, eis-me aqui, envia-me a mim. Noé,
vai chover sobre a terra. Senhor, eu nunca vi chuva, mas se o Senhor falou, vai chover. Que isso, irmão Elton? Irmão? Não havia tido chuva sobre a terra. E a Bíblia fala que um belo dia esse homem, ele acorda e recebe uma direção de Deus, um chamado de Deus, que haveria um dilúvio, haveria chuva. Mas o que era chuva, se nem ele sabia o que era chuva? Irmão, como assim não havia chovido ainda sobre a terra? A Bíblia fala que o orvalho molhava a terra. Não havia chuva, irmão. Creio eu, a Bíblia não fala que muitos acharam que Noé era louco. Como muitos chamam nós cristãos hoje de loucos. De loucos. Porque você não rouba ninguém? Porque você não tem a 0, 2, 3, 4, 5, 6? Porque você não tem um filho com cada esposa? Fala que você é bobo, que você é otário. Deixem nos chamar de loucos, contanto que no final Deus olhe do céu para nós e fala: eis que eu vejo um homem íntegro e reto. Porque a gente não está aqui para fazer a vontade do homem, a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. A gente não está aqui para poder agradar, para poder sair como bonzão, bambambão, machão da história. A gente está aqui para sair como servos e servas do Deus Altíssimo. Aqueles que manejam bem a palavra da verdade. Aqueles que quando abrem a boca não saem palavras maldizentes, mas saem palavras vivas, mas saem palavras que trazem vida, saem palavras que expulsam demônios da vida de uma pessoa. Aprendemos aqui hoje pela manhã que nós não devemos estar causando porfias, contendas, disse-me-disse, falando mal uns dos outros. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa boca foi ungida, o nosso lábio é ungido, para nós louvarmos ao Senhor, para poder falar, não, aquela pessoa está indo por um caminho mau, mas eu creio em nome de Jesus, que ela vai se converter do mau caminho, e daqui a pouco vai estar glorificando o nome do Senhor. Ah, mas aquela pessoa xinga, faz isso, faz aquilo, mas eu creio que daqui a pouco ela vai estar glorificando a Deus. Eu creio que daqui a pouco, da mesma boca que hoje sai palavra de morte, daqui a pouco vai sair palavra de vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Loucos por Deus, loucos pela palavra do Senhor, loucos por uma unção que foi derramada na minha e na sua vida, loucos por sentir a presença de Deus como a gente sentiu aqui, loucos por estar na casa do Senhor adorando e glorificando o nome dEle, loucos para estar na presença dEle, glorificando aquele que é o único e digno de toda honra, glória, majestade e louvor. Mas o mundo não entende, e o mundo não vai entender, até que você abra sua boca e fale: o dilúvio está vindo, entra na arca que eu entrei, entra no mesmo lugar que eu entrei para a sua família não perecer, entra no mesmo, anda pelo mesmo caminho, entra no mesmo lugar que eu entrei, para que haja vida na sua vida, porque o que muitas pessoas têm hoje não é vida. Quem aqui quando criança brincou de morto vivo, vivo morto? A pessoa que está no mundo, ela está um vivo morto, irmão. Ela está um vivo morto. E nós estamos mortos para o mundo, mas vivo para a glória de Deus. A Bíblia, irmãos, ela vai trazer toda essa história da corrupção humana. E nós temos visto isso a cada dia. Músicas cada vez mais depravadas. A gente tem visto pessoas que não sabem mais conversar umas com as outras sem falar besteira. Nós temos visto todos os dias nos jornais a que ponto o homem chega para poder fazer o mal, a se propor a fazer o mal, porque o homem sem Deus, ele é mal. Nós, quando estamos em Cristo, procuramos fazer o bem, a vontade de Deus, mas o homem sem Deus, ele é mal, porque ele está morto para o pecado, ele está morto no pecado. E nós procuramos a cada dia estar no caminho do Senhor e fazer a sua vontade e o seu querer.
E a Bíblia, ela vai então diferenciar, porque nós estamos aqui nesta terra, mas nós não estamos misturados. Nós não somos melhores do que ninguém, mas no nosso comportamento tem que ser diferente. Se o teu comportamento não for diferente daquele que não está em Cristo, se a pessoa que está no mundo não olhar para você e ver algo diferente, ver um brilho no seu olhar, ver uma fala diferente, ver algo na sua face diferente do mundo, alguma coisa está errado, irmão. Alguma coisa está errado, porque a nossa identidade tem que ser uma identidade de cristão. E essa identidade tem que estar estampada na nossa testa. Onde a gente colocar a palma da nossa mão ou a planta do nosso pé, todo mundo tem que saber que nós somos servos de Deus. A gente não precisa ser chato e ficar querendo converter todo mundo o tempo todo, mas toda oportunidade que tiver, pô, glória a Deus, né, irmão? Graças a Deus a gente conseguiu isso aí, né? Ó, você já lançou um negocinho. Daqui a pouco vai lá, bate mais um papo de novo. Não, vamos orar, se Deus quiser, Ele vai entrar com providência nessa história. Eu creio que o melhor de Deus está por vir. Aí daqui a pouco a pessoa está vendo que você fala muito de Deus, ela se abre com você, você senta aqui, vem cá, agora é a hora. Coração abriu. E você está ali. A gente não precisa ser crente chato, não. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Às vezes, no pouco falar, a pessoa vê que há Deus em você. E a gente poder, quando falar para uma geração corrompida, que o dilúvio está vindo aí, porque o dilúvio está vindo, a gente acabou de cantar. A gente acabou de dizer que a igreja será arrebatada. A gente acabou de dizer que as águas irão cair do abismo novamente. A gente acabou de cantar que a chuva vai descer, vai inundar tudo. Mas a igreja do Senhor será arrebatada. Eu e a minha casa iremos para o céu morar com o Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos colocando a nossa casa dentro da arca do Senhor. A gente está fazendo de tudo para poder salvar aqueles que estão do lado de fora. Porque nós já estamos dentro da arca. E nós temos que continuar pregando o Evangelho, para que a gente possa trazer mais pessoas para dentro da arca. A Bíblia, irmãos, diz então em Gênesis 6,18, Gênesis 6, versículo 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Sabe o que eu aprendo, irmão, com isso? A Bíblia em momento nenhum falou que a mulher de Noé era justa e íntegra. Não falou que os filhos dele eram justos e íntegros. Mas por causa de Noé, a casa dele... Coloca aqui, Marlon, vem cá, pode me dar aqui. Deixa aqui comigo. Obrigado, filho. Bota aqui no chão. É a arca. Deixa ela aqui, ó. É a arca. É a nossa arca. Mas a Bíblia fala que Noé era um homem justo e íntegro. Quantas vezes, irmãos, a gente está buscando ao Senhor, está orando, buscando pelos nossos que ainda não são? Quantas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, de joelho dobrado, orando, fazendo campanha, jejuando, subindo o monte, descendo o monte, pelos nossos que ainda não estão na presença do Senhor. Deixa eu te falar um negócio, irmãos. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Não pense que a tua oração não está sendo ouvida. Não pense que Deus tapou os seus ouvidos para não ouvir a tua oração. Não pense que a tua oração que você faz aqui, Deus não está visitando e está livrando de morte e está preparando o momento certo. Porque a Bíblia fala que ainda que não seja nessa terra, mas na volta de Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Rei. A Bíblia fala que haverá um momento, há um momento determinado para todas as coisas, debaixo do céu ou sobre a terra.
A Bíblia fala que o Senhor, o anjo do Senhor está colhendo as suas lágrimas. A tua oração, o teu choro, o teu dobrar de joelhos não é em vão. Talvez os seus não sejam justos e retos, mas a Bíblia fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem me prometeu não mente. Quem me prometeu para mim que nenhuma unha ficaria para trás. A palavra de Deus me garante. A minha confiança não está naquilo que está diante dos meus olhos. A minha confiança está naquele que é fiel para cumprir o que me prometeu. Por isso a minha oração continua: Senhor, salva. Senhor, encontra. Senhor, toca naquele. Senhor, visita aquele. E quando menos espera, irmão, a pessoa está entrando pelaquela porta e está falando: Senhor, eu te aceito, eu te recebo. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Às vezes a gente não tem a noção da proporção do que o Senhor já tem feito no coração dos nossos. E a gente fica, às vezes, com os olhos carnais, ansiosos que nós somos, de querendo ver, para ontem. E Deus, Ele está agindo no momento certo, na hora certa. Quantos dos nossos nem para a casa do Senhor ia, hoje já vão? Ah, não, mas ainda não levantou a mão. Irmão, mas já está indo, mas já está ouvindo, mas já está sendo edificado, já está sendo liberto aos poucos. A palavra está entrando, e na hora certa, no momento certo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas repita com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! A gente tem que falar com fé, irmãos. Sabe por quê? Porque essa palavra não é da boca do homem. Essa palavra é da boca de Deus para a tua vida. Essa palavra é uma palavra de esperança para mim e para você, para continuar lutando, para colocar toda a nossa família dentro da arca. Todo mundo, irmão. Não vai ficar ninguém para trás. A gente desanima, porque a luta vem. A luta vem e dói. Às vezes a gente perde as esperanças, mas a Bíblia também manda te dizer, irmãos, que aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águia, voarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te trazido até aqui, tem te segurado pela mão direita e tem te digo: filho, não desanima, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu sou o teu Deus. Por isso que você está de pé, irmão. Sabe por quê? Porque a luta é grande, principalmente quando a gente, às vezes, quando toca nos nossos filhos, a luta fica maior ainda, parece que dói mais. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus é o Deus que não deve nada a ninguém, irmãos. Não faça a obra do Senhor querendo barganhar, querendo receber alguma coisa em troca, mas tudo que você faz para o Senhor, Deus te devolve muito mais. Tudo que você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Eu falo isso com uma propriedade em que você não tem ideia. Cuide das coisas do Senhor, e Ele cuidará de tudo que é teu. A Bíblia, ela é uma palavra que mostra um Deus que, irmãos, quando eu estou lendo a palavra de Deus, parece que eu me sinto uma criança no colo do Pai. Deus tem algo tão prazeroso, Deus tem algo tão bom para mim, para a tua vida. Você era para se sentir a pessoa mais amada do mundo, você era para se sentir a pessoa mais abraçada do mundo. Quantas pessoas às vezes precisando de um abraço, e ainda não parou para poder enxergar, de fechar os olhos para ver. É estranho falar isso, mas fechar os olhos para ver que Deus está te abraçando nessa noite, e está falando que Ele é contigo na dor que você está passando.
A Bíblia fala que naquele grande dia, Deus enxugará do meu, do teu, dos nossos olhos, toda lágrima. Toda lágrima. Não haverá mais choro. Que pena, né, Cleiton? Não haverá mais choro. A gente será completamente satisfeitos, irmãos, no Senhor. Completamente. Eu não sei porquê, mas não estava nem aqui. Mas Deus sabe. A Bíblia fala em Gênesis 6, versículo 22, assim, ó. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe ordenara. Obediência, irmãos. E a gente já aprendeu que obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Não está no sacrifício. A tua bênção não está no sacrifício. A tua bênção não está em subir monte. Eu vou falar isso porque eu gosto de monte. A tua bênção não está no subir do monte. A tua bênção não está mais em sacrificar ao Senhor. Tem gente que até hoje quer sacrificar ao Senhor. Construir altar. A tua bênção está em obedecer a palavra. Às vezes sacrifica ao Senhor, mas desobedece a palavra. E aí, a gente não é obediente e não vê a melhora da nossa casa. Às vezes a gente vai lá, entra em campanha, às vezes financeira, dá até o que não tem. Mas chega em casa, trata mal os filhos, trata mal a esposa, trata mal o esposo. Às vezes a gente faz tanta coisa, ora, jejua, busca. Mas qualquer coisa que o marido fala, vem com 7 pedras na mão. O filho vai falar alguma coisa, sai daqui! Moleque chato. Está jogando a bênção toda fora, irmão. Nós, homens, às vezes chegamos em casa cansados e tratamos mal a nossa esposa e passamos então a comer o pão de dores. Sabe por quê? Porque vai acordar de madrugada, chega tarde em casa e está jogando tudo fora. Mas entenda uma coisa, homem e mulher de Deus, o pouco abençoado por Deus é muito. Às vezes não precisa nem trabalhar tanto, mas aquele pãozinho com aquele ovinho dentro, oh Pai, a esposa faz até com uma alegria maior. Às vezes pode faltar a carne, mas se tiver aquele beijinho e fala, filha, que arrozinho com feijão gostoso que você fez, já ganhou o dia de vocês dois, irmão. Aquele cafezinho com leite quando o marido passa na rua, rapaz, essa daí que a irmã Cláudia fez, né? Aquele cafezinho quando o esposo passa assim, aí você faz aquele café. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente não entende, a gente quer até dar o melhor para a nossa casa, e às vezes está faltando a nossa presença. Às vezes a gente quer trabalhar tanto para poder botar o melhor dentro de casa, e às vezes o filho só queria jogar bola com você. Às vezes a esposa não queria passear nem no shopping, mas queria comer uma pipoca no sofá com você. E a gente está se matando de trabalhar todos os dias. Está se matando, e o principal está faltando, que é aquele abraço do pai e do filho, aquele beijo na esposa, aquela transferência de amor, não de dinheiro, aquela transferência de carinho, não de brinquedo. Quer alegrar seu filho, quer alegrar sua esposa, para de dar coisas, dê você. Assim como para Deus a maior oferta é você, para a sua família o melhor presente é você. Somos nós. A nossa presença, eu vou contar aqui, não ia contar não, mas eu olhei para a cara dela, eu vou contar. A Elane, ela ia trabalhar ontem, mas como eu fiquei em casa ontem e hoje, aí ela pegou e falou assim, amor, se eu tivesse ido, talvez eu tinha até ganho uma pratinha. Mas tá bom, você ficou em casa, pelo menos eu fiquei com você. E eu ganhei muito mais. Aleluia. Já sabe, né, irmão? Já sabe, né? Depositou e sacou.
Sabe por quê? Porque de fato é isso. Ela poderia ter ido trabalhar, poderia ter ganhado bem, mas a gente não teria ficado juntos. Momentos que a gente viveu ontem não voltam mais. Aquela tua ausência, aquela tua frase mal falada, aquela tua frase no momento de ira, não volta mais. Por isso a gente tem que pensar muito bem. Aquele abraço que você deixou de dar, não volta mais. Aquele eu te amo para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, não volta mais. Não dá mais. Daqui a pouco a gente vai estar vendo de dentro da arca as pessoas morrendo do lado de fora, e a gente poderia ter falado, entra na arca, e a gente não falou. A gente poderia ter dado aquele abraço que a gente não deu e ter falado baixinho no ouvido, Jesus te ama, e a gente não falou, porque a gente às vezes brigou, porque às vezes a gente estava cheio de razão, a tal ponto da palavra de Deus ficar para depois, e a nossa razão ficar em primeiro lugar, e a gente por isso deixou de falar de Deus, por causa daquela briga. Irmão, família briga toda hora, normal, mas se você puder sofrer o dano, sofra, mas cumpra o seu chamado. Eu gostei tanto disso, se não me engano está em 2 Timóteo, falei aqui hoje cedo, se não me engano está em 2 Timóteo, não vou ler, mas eu coloquei aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, mas tu, ser sóbrio em tudo, e às vezes a gente deixa de ser sóbrio para ter razão, e a Bíblia fala assim, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Irmão, é melhor você não ter razão, mas ter a abertura para falar de Deus, porque daqui a pouco você vai ver o dilúvio vindo, a pessoa morrendo e você não falou do amor de Deus para ela, e a gente quer se encher de razão, dentro de casa, não, mas você está errado sim, porque aquele dia tal, e mulher então desenterra o dia lá de não sei quando, né, irmão? Não, porque quando a gente se conheceu há 34 anos atrás, 2 meses e 14 dias, não é assim? Deixa para lá, irmão, sofre o dano, mas não perca a oportunidade de falar de Jesus. Não perca a oportunidade de colocar a tua casa dentro da arca. A Bíblia fala, irmãos, que Deus então dá um direcionamento para Noé. E manda ele construir uma arca, manda ele construir um barco. Mas o que era barco? O que era barco? O que era essa arca? Deus então vai instruindo Noé. Deus não dá a planta da arca inteira para ele, mas vai falando para ele, faz assim, faz assado, e ele vai fazendo aos poucos. E às vezes a gente quer, pastor, que a arca já esteja grande e pronta. E Deus está falando, ainda não vai ficar pronta, mas começa no sofá. E se não começa no sofá, não tem a arca pronta. Aí às vezes Deus está falando com você, começa o GEV na tua casa do jeito que está, que daqui a pouco a arca fica pronta. Começa com a madeira grossa, bruta, do jeito que está, que eu vou mandando ferramenta, e daqui a pouco a madeira vai ficando melhor. Começa com um banquinho, que daqui a pouco eu vou mandando cadeira, que daqui a pouco eu vou fazendo mais, mas vai construindo a arca, porque se você não construir a arca, a salvação não vem. Se você não levar a arca para dentro de casa, a Bíblia fala que em todo o tempo que a arca esteve na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom foi abençoada. E nós às vezes não queremos levar a arca para dentro de casa, porque eu não construí ainda um altar bonito para botar a arca. E Deus está falando, bota a arca onde você quiser, mas leva a arca para dentro de casa. Deus está falando com você, você não precisa de ter o sofá mais caro do mundo para fazer o GEV na tua casa. O GEV não é só para os outros, o GEV é principalmente para você e para a tua casa. A gente no início, a gente se enganou, achando que o GEV, a gente dava o GEV para as outras pessoas. Mas hoje a gente vê nitidamente que todo líder de GEV da nossa igreja foi muito mais abençoado do que abençoou. Foi muito mais transformado.
muito mais. Nem que faça só você, tua esposa e teu filho, mas leve a arca para dentro da tua casa. Leve a arca, porque o dilúvio virá. Noé não tinha a madeira mais polida do mundo. Noé não tinha o verniz, o melhor verniz do mundo, aquele mais bonito. Madeira náutica que se fala, verniz, tinta náutica, como tem hoje. Noé pegou um monte de árvores, saiu cortando, fez uma arca do jeito que Deus mandou e estava pronto. Sabe por quê? Estava feito. É melhor o feito do que o não feito. Não espere as melhores condições para poder construir a arca na sua casa, para poder abrir o GEV na tua casa e você poder salvar a tua casa e quem você puder. Mas salve a tua família, salve a tua casa. Irmão Elton, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Abre a Bíblia e leia, irmãos. Leia a palavra de Deus na tua casa. A palavra por si só cumpre o propósito para o qual ela será ministrada. Quem garante isso é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra ela é vida. Quando a gente começa a falar da palavra de Deus, a gente começa a trazer vida para dentro da nossa casa. E a gente vai abençoando a nossa arca. A gente vai abençoando a nossa casa. A Bíblia então, irmãos, ela manda Noé entrar na arca. E juntamente com ele, a gente já leu, sua esposa, seus filhos e as suas noras. E a Bíblia então ela vai falar que quando eles entram na arca, também junto com eles entra um casal de cada animal. E às vezes a gente, dentro de casa, a gente quer fazer separação de certas coisas e falar que do ursinho panda eu gosto mais, porque ele é mais bonitinho, tão fofinho o ursinho panda. Ah, mas aquela jararaca, a Bíblia não fala que Noé deixou a cobra para o lado de fora. E às vezes a gente quer escolher para quem que a gente vai falar a palavra de Deus. Ah, não, fulano não vou falar não, porque fulano é muito ruim. Fala para fulano, para ele parar de ser ruim. Ah, não, para ciclano eu não vou falar não, porque fulano é muito chato. Salva ele, para ele parar de ser chato. Dentro daquela arca, irmãos, havia porco, havia vaca. Imagina a vaca lá todo dia, irmão. Elefante. Dentro da arca, irmão, não tinha perfume importado. Tinha fezes, urina, cheirava mal. A tua casa talvez não seja o ambiente mais perfeito do mundo. Talvez cheire mal. Talvez tenha cobra dentro. Talvez tenha um porco dentro. Mas é a tua arca. É a tua família. Se está cheirando mal, faça alguma coisa para cheirar bem. Pega uma vassoura, uma pá, vá trabalhar. Trabalhar dentro da tua casa. Trabalhar espiritualmente para que a tua casa seja salva. A nossa casa talvez não seja o melhor ambiente do mundo, o ambiente mais perfeito, porque dentro dela tem pessoas que são diferentes de você. E a gente precisa aprender a lidar com a diferença do outro. Dentro da arca, a cobra continuou sendo cobra. Ela não deixou de ser cobra. O leão continuou querendo comer todos os outros animais. Mas estava todo mundo salvo dentro da arca, mesmo com defeitos. E às vezes a gente quer desistir da pessoa porque ela tem defeito. Defeito eu e você também temos, mas Jesus continua olhando para nós e falando: eu quero salvar você. Por que que nós também não temos o mesmo olhar de misericórdia para o nosso irmão? Por que que a gente às vezes até fala assim: ah, aquele lá, não quero saber mais. E Deus está falando: insiste mais um pouco, porque está perto da obra se completar na vida dele. Se a gente parar para poder ler o texto, a gente vai ver que a instrução que Deus dá para Noé é para que Noé, ele deixasse uma única janela
escotilha, lá no alto. E durante muito tempo, irmão, eu quando lia, eu ficava pensando, mas por que uma janela pequena, lá no alto? Ficava pensando aquilo ali, pensando. E eu fiquei pensando, pastor, e o Espírito Santo tocou no meu coração, que aquela janela lá no alto, era para a gente poder ter a oportunidade de olhar para fora da nossa arca e ver que as pessoas estão morrendo sem Cristo. Quem estava dentro da arca olhava para fora da arca e via corpos boiando sobre a água. Se você parar para poder olhar, analisar, o cenário era de morte, era um cenário horrível, o mundo inteiro morto, cheirando muito mal. As mesmas águas que mataram todo mundo, foram as águas que salvaram Noé e a sua casa. A palavra que hoje nos salva é a mesma palavra que condena. E muitas vezes a gente não entende isso. Mas hoje a gente tem a oportunidade de olhar para fora da nossa arca e ver que as pessoas estão perecendo sem Cristo. E a gente não pode simplesmente fechar a porta e falar, se a minha casa está salva, o mundo que se dane. Jesus, em Marcos capítulo 16, diz assim, saia da tua arca, entre aspas, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não só para quem você gosta, não só para quem você ama, mas para todo mundo, para quem você tem inimizade, para quem fala mal de você, para quem você tem intriga, para quem não gosta de você, para quem mete o malho em você. A Bíblia manda você ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Seria muito fácil, Noé poderia ter aberto a porta daquela arca e falado assim, não, eu vou colocar o ursinho panda aqui dentro porque ele é lindo, esse cavalo aqui porque ele é lindo. Ele poderia ter escolhido, mas se ele tivesse feito isso, ele teria deixado o propósito de Deus fora da arca, e o propósito de Deus é que todo mundo estivesse dentro da arca. Ah, mas aquele homem não tem mais jeito, eu oro por ele a minha vida toda. A tua vida toda ainda não passou, então continue orando. Temos testemunhos de pessoas que insistiram, irmão, e para a glória de Deus hoje podem cantar o hino da vitória. Sabe por quê? Porque não desistiram. Sofreram, irmãos, mas não desistiram da sua casa, não desistiram da sua família. A Bíblia ela fala que quando Noé acabou tudo, que colocou aqueles animais todos para dentro da casa, a Bíblia fala que o Senhor lacrou a porta, fechou aquela porta e a lacrou. E eu quero aqui poder profetizar algo hoje sobre a nossa casa. Eu quero dizer que o Senhor tem cuidado de tudo. Eu quero poder profetizar sobre a tua casa que o Senhor tem fechado a porta da tua casa, tem blindado a tua casa para que o mal não entre, para que as águas do dilúvio não entrem na sua casa. As águas que para lá fora causam morte, dentro da sua casa não entre, porque o Senhor tem fechado a porta. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar. A gente está tão atarefado das coisas do dia a dia, que a gente não enxerga as pequenas mudanças, mas que já estão acontecendo. E a gente não consegue ver que o Senhor já tem blindado a porta, que o sangue do Cordeiro já está sendo passado na porta, e que o anjo da morte, a água do dilúvio, não está passando, por causa de uma mãe, um pai, um esposo, uma esposa, um filho que está de joelho dobrado. E o anjo da morte não tem passado, e está pulando a nossa casa. A gente não consegue ver que o homem mau, às vezes fica cego quando a gente passa, e por isso a gente volta para casa todos os dias. Irmãos, eu saio de casa às 5 horas da manhã, todo dia, irmãos.
Vejo muita coisa na rua. Pego a Dutra inteira, Brasil quase toda. Você não tem noção. Eu chego no trabalho, morreram tantos hoje. Aí no final do dia, morreram mais tantos. Ao mesmo tempo que eu fico feliz e falar assim, poxa, mas glória a Deus, eu estou aqui, eu fico triste, irmão. Porque muita gente morrendo sem Cristo. Sem Cristo. E a nossa missão é destronar o inferno e povoar o céu. E às vezes pessoas que a gente falou, se alegrou junto, esteve em alguma festa, e a gente não falou de Jesus para a pessoa em momento nenhum. Falamos sobre tanta coisa, futebol, que o time tal é ruim, que perdeu, que isso, que aquilo, mas não falamos que Jesus salva, cura, liberta e pode salvar você. Às vezes a gente fala sobre tanta coisa, irmãos, e a gente perde a oportunidade de colocar mais um casal para dentro da arca, porque a gente fica colocando valor em cada um. A gente fica falando, não, fulano eu vou colocar na arca, ciclano não, irmão, abre a porta da tua arca, deixa a porta da tua arca aberta para quem quiser entrar, o teu terraço fica cheio. Não espere, a tua arca está bonita, abre a arca da tua casa e salva alguém. Abre um estudo na tua casa, nem que seja, para você simplesmente ler uma palavra, um versículo. Mas salve alguém. Salve também a sua casa, a sua família, que é o maior propósito da sua arca. As mesmas águas que destruíram o mundo, conduziram e protegeram a arca. O problema não eram as águas, e sim de que lado da arca você estava. A arca do Senhor continua aberta. Quem está fora dela pode morrer, mas quem está dentro da arca está salvo, mesmo a arca às vezes cheirando mal. A gente não consegue entender o tamanho do amor de Deus pela minha e pela sua vida, e o quanto Deus quer que você esteja dentro da arca. Eu pedi o Marlon.
Vamos louvar a Deus, aleluias. Pode apagar a luz, fique de pé, vamos louvar a Deus. O dia que a igreja for arrebatada, eu e a minha casa iremos para o céu. Glória a Deus. Que todos nós possamos falar isso com convicção. O dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, que a minha casa seja a sua igreja, que a sua casa seja a igreja. Nós não estaremos mais aqui, para casa voltaremos. Ele não virá só para me buscar, mas vai buscar